Salve, salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Salazar. Já estive aqui em várias ocasiões pra falar sobre a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, e hoje eu volto pra montar aqui ao vivo pra vocês o quinteto do Grupo A, o grupo que teve Pinheiros, São José, São Paulo e Praia Clube se classificando pra fase final. Um grupo cheio de jovens talentosos que vão explodir, vão cada vez mais aparecer no nosso basquete nacional. E hoje a gente elenca os 5 melhores desse grupo na segunda etapa que rolou lá no Ginásio Azul, lá no Pinheiros. Então vamos que vamos montar esse quinteto ideal do Grupo A da LDB 2022. Para começar, o armador desse time é um dos maestros e um dos caras com mais personalidade que a gente viu lá no Ginásio Azul, lá no Azulzinho. É o Ale do Praia Clube, foi essencial na classificação do time mineiro, uma classificação histórica para a fase final, coisa que nunca aconteceu antes. E o Ale é o principal cara por trás dessa campanha maravilhosa do Praia. Foi responsável por quase 16 pontos, 5 assistências e 3 rebotes de média só nessa segunda etapa, além de ser o cara que mais rouba a bola, mais recupera bolas, com 4 bolas recuperadas por partida. Também tá no top 10 em assistências por jogo, tem eficiência de 17.3, números muito importantes, mas o mais impressionante é que o Ale faz dentro de quadra. Ele não é um dos caras que mais precisa da bola na mão, não precisa daquele volume de jogo, não precisa chutar tanto, tentar tanto, é muito mais eficiente, muito inteligente, muito calmo, tem aquela sabedoria que um armador precisa ter e joga muita bola. Foi importante demais pro time do Praia, que precisava de 3 vitórias e conseguiu exatamente as 3 vitórias nessa segunda etapa. Fez uma partidaça naquele jogo maravilhoso entre Praia e São José, que foi decidido no finalzinho, 7-4, 7-8 pro São José. Naquela ocasião o Ale fez 26 pontos e roubou 11 bolas, quarta maior marca de bolas recuperadas na história da LDB, e o Ale realmente merece esse destaque, joga muita bola, foi crucial para esse time do Praia, e vamos ver o que a fase final guarda para esse time do Praia Clube, liderada pelo Ale e por tantos jogadores que estão aproveitando demais essa oportunidade da LDB. Quem acompanha ele ali na formação, o ala armador, é um outro cara que também sabe jogar de armador de origem, mas nessa função é mais um escolta, é o Pedrinho do São Paulo, e ele tem uma função diferente do Ale, porque se a gente tá falando do Ale como um cara que realmente tem esse protagonismo, esse negócio de ser um dos líderes, o Pedrinho normalmente é o cara que vem do banco, e mesmo assim ele faz muita diferença pro São Paulo. Nessa etapa da LDB o Tricolor não perdeu, venceu suas 5 partidas e conseguiu a vaga pra fase seguinte, precisava realmente de uma campanha muito boa e conseguiu fazer isso lá no Pinheiros, e o Pedro é muito importante pra essa função do São Paulo, pra esse esquema dar certo, pra esse jogo funcionar. Teve 16 pontos de média, quase 4 rebotes, 2 assistências, converte 3.4 bolas de 3 por jogo, é o cara que mais faz bolas de 3 na LDB nessa segunda etapa, e tudo isso com aproveitamento altíssimo de 42%, que é bizarro, 42% de aproveitamento nas bolas de 3 é muito bom pra LDB, e além disso ele só joga 25 minutos por partida. É um dos 2 jogadores na LDB inteira ao lado do Adiel, que tem 16 pontos ou mais em menos de 25 minutos jogados. Fez história naquela partida em que o São Paulo venceu o Brasília. Naquela ocasião foram 36 pontos, 11 rebotes, 8 bolas de 3 feitas e um índice de eficiência de 44, que ajudaram o São Paulo a engrenar de vez nessa segunda etapa. O Pedrinho é o único jogador em todos os quintetos que a gente já montou aqui que entra do banco e mesmo assim consegue esse destaque individual. Muito importante para o São Paulo, crucial para uma campanha muito boa do São Paulo, que coloca o Tricolor na fase final com muita propriedade. Esses 2 primeiros jogadores desse quinteto fazem parte de times que vão jogar a última etapa. O terceiro e o nosso ala realmente ficou de fora e é um pecado ele não jogar essa fase final. Tô falando do Leandro Moura, o Lelê Moura, lá de Mogi, que é o cestinha da LDB, é um dos principais destaques em toda a competição e que vai ser um pecado a gente não ver ele de novo participando e jogando lá nas quadras da LDB. Nessa segunda etapa ele fez 26 pontos de média, 26 pontos de média é muita coisa, Além de quase 5 rebotes e 3 assistências para acompanhar essa temporada maravilhosa do Lelê nessa LDB por Mogi. O índice de eficiência dele é de 23.6, é o terceiro maior de toda a competição, e detalhe que ele teve 30 pontos ou mais em 3 das 5 partidas de Mogi nessa etapa que rolou lá no Pinheiros, e coroou essa campanha maravilhosa na LDB de 2022 como o jogador com maior média de pontos por jogo na primeira fase de qualquer LDB. É craque de bola, aproveitou como poucos essa plataforma que a Liga de Desenvolvimento é, e o Leandro recebe destaque aqui no quinteto oficial, no quinteto da Liga Nacional de Basquete. É o cestinha, uma das grandes estrelas, um dos caras que faz a LDB ter sentido. Finalizando, a dupla que termina esse grupo A maravilhoso, esse grupo A muito forte, é uma dupla que já jogou junto. Pra começar, eu vou falar do Rafael Rachel, do Flamengo. Por mais que o Flamengo não tenha se classificado, ele foi muito importante, deu muita esperança naquela partida, por exemplo, contra o Pinheiros, uma partida que viu o Flamengo vencer o seu rival, que tava jogando dentro de casa, quebrar a vencibilidade do time paulista. O Rafael Rachel teve 20 pontos e 14 rebotes. E essa característica do duplo-duplo sempre acompanhou o Rachel na LDB, e nessa segunda etapa não foi diferente. Ele teve média de quase 15 pontos e mais de 10 rebotes por partida, e o índice de eficiência aqui que chega perto da casa dos 18. Sétimo maior reboteiro da competição, e o 16º
eficiência no geral. Rafael Rachel foi muito importante pro Flamengo, que por muito pouco não beliscou uma vaga. Mesmo sem a vaga, o basquete apresentado pelo Rachel tem que ser sempre valorizado. Um cara diferente, um cara que tem um porte diferente, que quando consegue jogar o seu basquete fica bem difícil de parar. A gente já falou da partida contra o Pinheiros, uma partida que a gente viu o Flamengo ganhar e realmente colocar fogo naquele grupo A que tava um pouco morno, já tava um pouco mais ou menos ali decidido por conta da invencibilidade do Praia na primeira etapa, e o Rachel ele deu uma mudada nesse cenário. Muito bom de bola, ganha esse espaço como ala 4, um ala 3. O Rachel ele é bem difícil da gente elencar, mas ele tá nesse time, nesse quinteto ideal do grupo A da LDB de 2022. E o outro cara pra fechar esse elenco, um cara que, como eu disse, já jogou com o Rachel, é o Matheus Maciel. Fez parte de um elenco estrelado do Flamengo anos atrás e agora jogando pelo São Paulo, foi o principal jogador dessa sequência invicta de 5 vitórias e nenhuma derrota lá no Pinheiros. Matheus Maciel teve média de 17 pontos e 9 rebotes por jogo, além de 2.2 assistências pra acompanhar, um índice de eficiência de 20.6, que dá ele posição no top 10 em eficiência e pontos por jogo. É o 7º em eficiências e o 10º que mais pontua. Pivô diferente, que não é normal a gente ver no basquete brasileiro, que tem chute, que tem finalização, que tem tudo, e que lidera um time do São Paulo cascudo, com fome, pra uma vaga pra essa fase final. Talvez na partida mais importante do São Paulo na segunda etapa, contra o Praia Clube, o Matheus Maciel teve 29 pontos, 14 rebotes e um índice de eficiência de 35, numa vitória importantíssima pelo placar de 77-70. Pro São Paulo ele é a válvula de escape, um dos jogadores mais inteligentes, o cara mais experiente. Matheus Maciel jogou basquete fora, jogou na Europa, voltou pro Brasil, não se firmou tanto, mas nessa LDB ele tá mostrando todo o potencial dele. É muito diferente, muito bom de bola, aproveitou demais essa oportunidade dada pelo Dinho, joga no time do São Paulo que joga muito bem quando consegue jogar o seu basquete, um dos times mais ousados dessa LDB, e ganha espaço como pivô desse quinteto ideal do grupo A. Essa segunda etapa da LDB, muita coisa aconteceu, o grupo A foi recheado de performances maravilhosas, de jogadores dando show, e esse quinteto aqui ele fecha e apresenta alguns desses nomes. É natural que a gente não consiga sempre dizer todo mundo, e aí a gente precisa da sua força. Deixa aí embaixo nos comentários o seu quinteto ideal do grupo A, jogadores que faltaram, a gente quer ouvir a sua voz, é muito importante que você participe. Mas vamos que vamos, sem mais delongas, apresentar o quinteto do grupo B, um grupo que foi decidido na última partida, um grupo cheio de surpresas e mudanças e reviravoltas, e que teve classificação final de Paulistano, Corinthians, Cerrado e Bauru para a fase final. O armador desse time é João Guizardi, um dos jogadores mais impressionantes dessa LDB. Eu confesso mesmo, acompanhando o basquete de base com muita força e com muita veemência, que a explosão do Guizardi não era para ser tão cedo, afinal a gente tá falando de um armador que é de 2004, extremamente novo, tem 18 anos, joga na posição de maior responsabilidade, é o cara que comanda e organiza esse time do Bauru, que veio para fazer história, né? Porque o Bauru, classificado para a fase final, só conseguiu essa vaga porque jogou muita bola na segunda etapa, e essa bola jogada tem muito a ver com as atuações de gala do Guizardi. Tem 13 pontos, 6 assistências e 5 rebotes de média por jogo, é o quinto que mais assiste seus companheiros dentro de quadra, tem mais pontos que o Buiú, dá mais assistência que o Mateuzinho e pega mais rebote que o Reinan. Quando você para e analisa a campanha do Guizardi, você vê que é impressionante um moleque da idade dele tá jogando essa bola nos momentos mais decisivos, porque na partida da classificação, na partida contra o Botafogo que determinou a vaga de Bauru, foram 13 pontos e 10 assistências do Guizardi, que ele era um time do interior paulista. Muito bom de bola e muito legal ver um armador diferente do que a gente tá acostumado, um cara que tem muito basquete pra mostrar, um cara muito consciente, lúcido, aparecendo nessa lista. Muito bom pro Bauru Basquete, muito bom pro Brasil. A gente tem um cara que nem o Guizardi, que é o cara que estreia esse quinteto do grupo A. Acompanhando o Guizardi na armação, o ala 2, o escolta, o cara que faz essa diferença é o Adiel Borges, porque apesar da gente saber que o Adiel sabe jogar de 1, sabe jogar de 2, sabe jogar de 3, sabe jogar de qualquer posição, no time do Paulistano ele tem essa função mais como um cara que não necessariamente tem que levar a bola, organizar o jogo, e ele tá fazendo muito bem isso no time do Beto Jaime. O Paulistano já tinha mais ou menos a classificação encaminhada depois de uma primeira fase maravilhosa e coroou essa campanha com a invencibilidade ainda intacta. O Adiel é responsável por muita coisa no time do Paulistano, tem 17 pontos de média, são 6 rebotes, 4 assistências, quase também 4 bolas recuperadas por jogo, quase 3 bolas de 3 por jogo com aproveitamento de 40%, e tudo isso é impressionante falar, mas jogando 22 minutos de média. O Adiel faz 17 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, quase 4 bolas recuperadas e converte 3 bolas de 3 por jogo em 22 minutos. Metade do jogo do Paulistano, o Adiel não está em quadra. E mesmo assim ele é o melhor jogador, um dos melhores de toda a LDB. Teve uma atuação impressionante contra o Cerrado, fez 35 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 6 bolas recuperadas. Muito absurdo. Tava naquele quinteto ideal da fase inicial, da primeira etapa que rolou no Corinthians, e jogando em casa no ginásio Antônio Prado Júnior não tinha como ser diferente, né? O Adiel cresceu e cresceu muito e conquista mais um espaço, segundo time seguido, segundo quinteto ideal seguido, que a gente tem a presença do Adiel. Pra começar a falar dos alas, a gente tem a presença de um cara novo, de uma presença nova, um jogador diferente, um jogador que não é tão conhecido, mas que se fez conhecido nessa etapa. É o caso do Léo Craveiro do basquete cearense. Teve já passagem por Franca, teve passagem por Pinheiros, por muitos times de importância
importância e o Léo Craveiro é muito bom de bola. E ainda bem que ele tá aparecendo jogando bola que a gente sabe que ele tem. Pelo basquete cearense, ele foi o principal jogador, foi o catalisador de uma campanha na segunda etapa que quase cravou o time do Nordeste na fase final. Por muito pouco, na verdade, critérios de desempate, o time do Léo Craveiro não chegou à fase final. E não foi por falta de esforços dele. Afinal, ele teve 21 pontos de média, 9 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, quase 3 bolas de 3 convertidas por jogo e um índice de eficiência acima da casa dos 20. E a evolução dele nessa segunda etapa foi muito importante. Na primeira bateria de jogos que rolou lá no Corinthians, ele teve 12 pontos de média. Ele aumentou em quase 2 dígitos a média de pontos dele por jogo. Aumentou também sua média em rebotes, assistências, bolas recuperadas, em tudo. A campanha do Léo Craveiro na segunda etapa mostra um jogador diferente do que a gente conhecia nele, vendo que a gente viu ali no comecinho da LDB. Foi sensacional ver o Léo Craveiro, foi sensacional ver o basquete cearense jogando essa segunda fase muito bem, e por muito pouco eles não pegaram a vaga, mas ganham esse destaque individual aqui no nome do Léo como o ala desse quinteto ideal do grupo B. Pra finalizar o grupo B, a gente tem uma dupla que é formada por gigantes, que não tinha como ser diferente, né? Obviamente o primeiro deles é Juan Miranda, não tem como fugir. O Juan ao lado do Adiel é o único jogador que teve nos 2 quintetos ideais até agora da competição, e por motivos óbvios, até porque na minha opinião pessoal, se a LDB acabasse agora, o prêmio de MVP não tinha como ir pra outro cara, tem que ser do Juan. É o líder de eficiências, o quinto que mais pega rebotes. Pra você ter uma noção, nessa segunda fase ele fez 17 pontos por jogo, 12 rebotes, 3 assistências e um índice de eficiência de 25. E teve a atuação mais impressionante dessa LDB até agora. No confronto contra a Franca, naquela partida que era importantíssima pra campanha do Cerrado, o jogo do Juan foi maravilhoso, foi inacreditável. Ele teve 32 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos, e o índice de eficiência de 50. É o quarto maior índice de eficiência de toda a história da LDB. Naquela ocasião, o Cerrado venceu pelo placar de 91-81 e o Juan foi o principal cara pra essa vitória do time do Centro-Oeste. O que a fase final reserva pro Juan a gente não sabe, mas já percebeu que quando ele tem esse holofote em cima dele, ele consegue aparecer e aparecer muito bem. É muito impressionante ver o que o Juan tá fazendo, é muito impressionante a gente conseguir ver um cara diferente também. Pro nosso basquete é muito positivo, eu sempre vou falar isso, é muito positivo a gente ter esses novos talentos aparecendo. E o Juan é o principal cara, é o grande nome. Se a gente tivesse uma capa da LDB, a capa seria o Juan Miranda. E se o Juan acumula eficiências absurdas, aqueles índices gritantes que assustam, o cara de baixo que fecha ali o garrafão, que é o grande pivôzão da competição, também tem essa característica no seu jogo. É o Felipão Cardoso do Bauru, que ao lado do Guizardo forma aquela dupla de 1 e 5, né? Aquela dupla que realmente deu a vaga pro time do interior paulista. No caso do Felipão, a defesa é realmente o diferente, é o diferencial dele. Por ser um cara bem alto e muito físico, o Felipão ele impõe um respeito semelhante com jogadores tipo Rudy Gobert na NBA, daqueles que faz até o jogador ter medo de infiltrar. A dominância dele tá caracterizada nos números. Nessa segunda etapa, ele teve 12.5 pontos por jogo e mais de 15 rebotes por partida, acompanhado por 3 tocos e um índice de eficiência de 23. Teve 25 rebotes contra o União Corinthians, que é a quarta maior marca de toda a história da LDB, deu 7 tocos contra o Curitiba Monsters, que é um recorde na LDB, e apareceu muito e foi crucial para essa vaga do Bauru Basquete. Fecha esse baita quinteto do grupo B, e assim, a gente sempre vai falar isso, né? É bem difícil de montar um quinteto sem deixar alguns caras de lado, e a sua participação é agora, né? Deixa aí embaixo nos comentários, pô, o seu quinteto, jogadores que faltaram, joga sua opinião aí, ajuda bastante, dá aquela moral, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. A LDB é feita com vocês e com a participação de vocês somente. Vamos que vamos, fase final tá chegando, então seguimos por mais e até a próxima. É isso.